Neste vídeo eu quero compartilhar sobre a correlação entre a ansiedade e a depressão. Existe uma correlação que possamos traçar entre a ansiedade e a depressão, ou seja, uma pessoa que vive um fenômeno de ansiedade, uma expectativa ansiosa, pode vir a desaguar em uma depressão? É sobre isso que nós vamos conversar. Eu quero destacar o que eu já aqui citei em outros vídeos do canal, que o nosso corpo é uma parte integrada e não partes estanques. Há uma integralidade no corpo de tal maneira que aquilo que afeta uma parte do corpo afeta o corpo como um todo. Por exemplo, no livro Fenômenos Psicossomáticos, os autores Ord R. e Martha Lewis, eles dizem o seguinte: 5 séculos antes do nascimento de Cristo, Hipócrates, considerado então pai da medicina, ele já postulava que para que as curas se efetivassem, seria necessário que os médicos possuíssem um conhecimento da totalidade das coisas, ou seja, não somente uma parte, reduzir a uma parte. No que diz respeito à depressão, seria reduzir a depressão às questões da desarmonia entre os hormônios, serotonina, noradrenalina, dopamina, e poder dizer que é ali que está a causa. Mas o que pode estar causando essa desregulação? Então é importante que tenhamos uma compreensão do todo, da vida da pessoa. Repito, o que também já coloquei aqui em um dos vídeos. Todo doente, toda doença tem uma história para ser contada, que precisa ser ouvida para ser bem diagnosticada e bem tratada. A depressão, ela é uma doença multifatorial, como as doenças em geral são. Desta maneira, então, eu quero aqui colocar, e a minha tese é a seguinte, que a ansiedade, ela pode sim vir a desencadear uma depressão. A ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença que afeta que para cada 3 pessoas no mundo, uma sofre de ansiedade. Eu até refaria essa pesquisa, porque para mim todos nós estamos aí afetados pela ansiedade. Mas eu sei que aqui o que se coloca é a ansiedade enquanto um sintoma de adoecimento psíquico e não a ansiedade enquanto algo que é natural na vida de cada um de nós. Mas o que vem a ser a ansiedade? Eu li o texto de Freud em que ele fala sobre a ansiedade e a vida instintual, em que ele diz o seguinte, que a ansiedade é uma combinação de vários sentimentos da série prazer, desprazer, que estão atrelados a inervações e a descarga. Então, esta conjugação do prazer e do desprazer, atrelado às inervações, que busca uma descarga. Ou seja, uma pessoa ansiosa, ela é como se estivesse ligada a 220 e tem ali a questão de poder. Ela fica ligada a 220 porque há uma necessidade de descarga. Essa descarga, ela não se caracteriza tão somente na agitação, mas ela pode se caracterizar em diversas coisas, como, por exemplo, até mesmo numa gastrite, até mesmo numa úlcera, como em tantos outros problemas. Aí, mais uma vez, reforçando aquela questão que diz respeito ao corpo como um todo, ok? É muito importante ter, então, esta compreensão. Freud ele vai falar da ansiedade por algumas vias, né? Ele vai falar de uma ansiedade inicial tóxica no sentido de que ela perpetua na vida, que vem a partir da experiência do nascimento. O nascimento é uma experiência traumática. Então, no útero, o bebê está acomodado, está com tudo controlado, mas no nascimento há este rompimento para o mundo externo e este rompimento é um rompimento traumático, psiquicamente falando e fisicamente falando. Freud diz que isso, então, na hora do nascimento existem alterações que são da ordem de alterações nos batimentos cardíacos, na respiração. São estes sintomas que são sintomas característicos de uma
de uma síndrome ou de uma pessoa que vive numa questão de uma ansiedade, né? Em geral, é marcado aí por palpitações do coração, pela questão de afetação na respiração. Então ele fala que existe esta ansiedade primeira, que ele fala como sendo uma ansiedade tóxica, ou seja, ela se propaga para a vida, ou seja, frente às experiências da vida, e a vida então ela nos coloca frente a diversos outros traumas, já existe no inconsciente este sentimento de evitação, e a ansiedade, então, esse sinal de poder evitar um perigo que está iminente, um perigo que está à frente. A questão é quando a ansiedade, esta ansiedade neurótica, ela se configura sem a realidade deste perigo. Ou seja, a pessoa vive dentro deste sentimento de ansiedade, mas sem a realidade de algo que possa justificar este sentimento de ansiedade. Porque é natural que uma pessoa que, por exemplo, esteja para fazer uma prova, ela se sinta ansiosa, prestar um concurso, ela se sinta ansiosa, se ela vai fazer um exame médico, ela se sinta ansiosa, e diversos outros fatores. Mas quando não existe alguma coisa que possa então justificar esta ansiedade, mas a pessoa ela se sente ansiosa, então esta é uma ansiedade que precisa ser considerada, que precisa ser vista, que precisa ser tratada. Freud vai falar desta ansiedade como sendo uma ansiedade flutuante, ok? Em que ela vai se conectar com aspectos da vida. Aí existe então um dado muito importante. Este sentimento ansioso ele pode se conectar a questões naturais da vida, e a pessoa pode então ter este pensamento: eu estou ansiosa ou estou ansioso por conta desta situação, o que não é verdade. Aquela situação é usada como sendo um álibi para poder justificar o sentimento de inadequação em relação à ansiedade, ok? Freud ele continua dizendo o seguinte, que há uma relação altamente significativa entre a geração da ansiedade e a formação dos sintomas. Então, este sentimento de ansiedade, quando ele extrapola o limite, tá? Quando ele desestabiliza a vida, então Freud fala que existe uma ligação grande entre a geração da ansiedade e os sintomas que surgem a partir da ansiedade. E o que eu postulo aqui, e o que eu coloco aqui, é a depressão como sendo um desses sintomas. Como que, então, isso se caracterizaria? Por que nós podemos falar que a ansiedade ela pode vir a desaguar em uma depressão? Por alguns aspectos. Primeiro, por conta de um forte esgotamento emocional, psíquico e, por que não dizer físico, que a ansiedade causa na vida da pessoa. Então, viver este sentimento, essa expectativa ansiosa, viver neste movimento de estar ligado 220, viver nesta questão de que algo está por acontecer, tá? Então, aquela expressão, e se, tá? E se amanhã? E se acontecer? Essa partícula condicional se, ela é uma partícula geradora de muito sofrimento, porque lida com algo que não está dado e que, no entanto, que no aspecto psíquico já causa sofrimento. Desta maneira, então, nesta vivência ansiosa, podemos dizer que há um desgaste da vida, um desgaste emocional, um desbastamento do limiar da saúde mental, que pode sim abrir portas para uma depressão. Aí eu uso como aqui uma ilustração o ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas antes de furar, a água mole vai desbastando, vai desgastando aquela pedra. Vai pingando, pingando, vai desgastando. Então, a ansiedade neurótica não tratada, ela vai desgastando a qualidade de vida da pessoa, comprometendo a saúde mental da pessoa e a saúde por inteiro desta pessoa.
A ansiedade ela vai então penetrando e ela vai ali instalando este adoecimento, abrindo então a possibilidade para a instalação de uma depressão pela via do esgotamento emocional. Então, a ansiedade ela pode gerar um grande esgotamento emocional que venha a ser então caracterizado por uma depressão. Voltando ao ditado popular, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, quando a água mole que bate na pedra dura, de tanto bater fura, já é aquele limiar de muito tempo, tá? Que foi pingando naquele pinga-pinga constante, desbastando e veio a furar a pedra. No que diz respeito à vida, nós podemos então falar, a ansiedade ela pode gerar uma depressão e a depressão pode ser este furo, tá? Que pode trazer um grande comprometimento para a vida, por que não dizer até mesmo a morte. É preciso ter atenção, precisamos dar atenção às questões que dizem respeito à nossa saúde mental. Em segundo lugar, porque a depressão pode ser a forma de uma pessoa fugir, tá? Inconscientemente do sentimento gerador da ansiedade. Então, para não encarar aquilo que é o sentimento gerador da ansiedade, a pessoa se deprime. É claro que este é um movimento inconsciente. A pessoa não pensa assim, eu vou me deprimir porque eu não quero me deparar com este trauma, com esta lembrança, né, com esta expectativa, então eu vou me deprimir. Não, é um movimento inconsciente em que há este desarme, como que desliga o disjuntor para que a pessoa não possa lidar com aquilo que está então ali gerando este sofrimento. É uma usina que ela vai sendo então superaquecida e que para que ela não venha a explodir, ela precisa ser desligada. Observe então que a depressão ela pode se instalar na vida como um sinal de que você precisa cuidar mais da sua saúde, que você precisa dar mais atenção, né, às questões ligadas à sua vida, à qualidade de vida, ok? Uma oportunidade. E Andrew Solomon, no livro Demônio do Meio-Dia, ele vai destacar isso, e também Anselm Grun, ele vai falar sobre isso em um dos seus livros, da depressão como sendo uma possibilidade de poder repensar a vida e de poder observar aquilo que está em desordem para poder ordenar. Então, esta usina que vai sendo aquecida, então a pessoa que no sentimento ansioso e vive ligada a um superaquecimento, desliga-se a usina para que ela não venha a explodir. Ou seja, o sentimento ansioso que gera uma depressão, que é um desligar para que o corpo não possa explodir. Só que a usina que foi desligada, ela precisa ser religada, ok? Porque ela não pode ficar desligada enquanto fonte de energia. Então, o que significa dizer que na vida, aquilo que nos afeta, se nós não tratarmos, pode comprometer de uma maneira plena a vida, na existência como plenitude. Então é preciso que haja esta forma de poder considerar, de poder tratar para a usina voltar a funcionar e funcionar de maneira que seja adequada. A depressão, ela então pode ser um desligamento temporário emergencial, fruto de um grande sentimento de ansiedade que se instala, em que a pessoa ali vive num desgaste constante. Mas quais são os sinais da ansiedade? Quais são então alguns dos sinais que nós podemos aqui destacar que devem ser considerados para que a pessoa possa ter uma avaliação se ela está vivendo então numa crise de ansiedade, movida pela ansiedade, para buscar o tratamento? Alguns sintomas: preocupações, tensões ou medos exagerados, ok? Então, desproporcional, medo daquilo que é uma coisa que é pequena, mas se transforma em algo que é muito grande, tá? Também um medo, e aí
é uma distinção entre o medo e a ansiedade, porque o medo ele vai convocar alguma coisa que exista de concreto e a ansiedade não necessariamente, tá? Ou, na verdade, ela não precisa do que é concreto. Então, é uma suposição do que pode vir a acontecer, uma projeção negativa da vida. E olha que a tendência que temos na vida, em geral, é de podermos projetar negativamente. São poucas as pessoas que conseguem olhar para frente de uma maneira mais positiva. Na verdade, existe uma atmosfera negativa no mundo, neste tempo que nos envolve, tá? E aí, então, esta forma de pensar negativamente é uma forma de viver ansiosamente e é uma forma de poder abrir espaço para a depressão. Então lá, os sinais de uma crise de ansiedade ou de uma pessoa que vive um sentimento ansioso. Preocupações, tensões ou medos exagerados sem a capacidade de relaxar, ligado o tempo todo. Sensação contínua de que algo ruim vai acontecer. Ok? Então tá tudo tranquilo, mas ela tem aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Medo extremo de alguma coisa, de algum objeto, de alguma situação, tá? Então este medo exagerado. Medo de ser humilhado publicamente. A ansiedade também ela tem muito a ver no que diz respeito às vivências sociais. A questão de como que o outro ele vai me ver, qual é a avaliação que ele vai me dar. As pessoas, em geral, elas vivem, né, nessa questão de poder agradar o outro. E para poder agradar o outro, elas se desagradam, tá? E dentro deste contexto, algumas se isolam, ok? Elas deixam o convívio social porque sentem medo de poderem ser humilhadas publicamente. Um outro sintoma, falta de controle sobre os pensamentos ou sobre as atitudes. A pessoa não quer pensar, mas fica pensando sempre naquilo que pode acontecer de ruim. Augusto Cury ele vai falar da síndrome do pensamento acelerado. Então, um pensamento que se liga a outro pensamento, que se liga a outro pensamento, e assim a pessoa não desliga nunca, fica só levada a reboque dos pensamentos. Pavor depois de uma situação muito difícil. Então, uma vivência, um trauma, tá? Uma experiência traumática, é claro que aquilo deixou um sinal no psiquismo e frente a algo que possa ser associado àquela experiência traumática, a pessoa ela fica ansiosa. Quer ver só uma coisa? Um tratamento. A pessoa teve um tratamento de saúde, um problema sério, digamos que ela precisou fazer uma cirurgia. E aí, quando ela então sente uma dor que não tem nada a ver com o tratamento que ela fez, com a cirurgia que ela fez, mas por existir essa marca, ela associa imediatamente que a doença está voltando, que vai ter que operar de novo. Então essa capacidade de poder avolumar os problemas. Dentro então deste contexto que eu aqui digo e coloco a minha tese de que a ansiedade, um sentimento ansioso, ele pode sim vir a desaguar em uma depressão. A ansiedade é um sentimento natural e está presente em todo ser humano, mas este modo de poder viver ligado o tempo todo, esta preocupação constante, estar refém da condicional, e se isso acontecer, este medo de exposição social, do que o outro vai pensar, tá? De que ele não vai me valorizar, enfim, um conjunto de muitos fatores que estão dentro de um contexto de um sentimento ansioso. Esta ansiedade neurótica não tratada, ok? Ela pode desencadear, com certeza, em uma depressão. Pode vir a abrir, então, espaço para o corpo debilitado a vir a ter a depressão. Depressão como o corpo exausto e depressão como sendo a forma de não se deparar com aquilo que está na origem deste sentimento ansioso. Tem experiências na vida em que as pessoas não querem tocar. Elas dizem assim, eu não quero mais pensar sobre isso. Não tem como.
tá? Eu não quero mais falar sobre isso, não tem como. Tem que tratar, certo? Tem que mexer, tem que ver o que é isso. E a forma de fazer isso não é numa autoanálise, não é com um amigo, tá? Não é com uma pessoa qualquer, mas é com alguém que tem ali no espaço terapêutico, ou seja, um psicólogo, um analista, em que você possa, naquele espaço de isenção e dentro desta realidade profissional, você tocar naquilo que fica remoendo dentro de você. O que fazer para, então, não permitir que a ansiedade ela possa vir a se avolumar e a desencadear uma depressão? Algumas considerações eu quero deixar, são três dicas que eu quero deixar com você. Primeiro, reconheça o sentimento ansioso. Reconheça que existe uma ansiedade, reconheça que você está ansioso. Não significa dizer que você vai procurar a causa da ansiedade, que você vai querer saber por que você está dessa maneira, simplesmente reconheça. Estou agitado, estou irritadiço, não estou dormindo direito. Reconheça então que existem ali coisas que estão te deixando ansioso ou ansiosa. Observe os sinais do corpo. O corpo emite sinais, ok? Antes de uma doença se configurar, ela vai emitindo alguns sinais. Então, observe a sua forma de encarar a vida, a sua forma de ver o futuro, como é que é o futuro para você. Pais que às vezes olham para os filhos e ficam pensando, será que eu vou ver meu filho crescer? Será? Então, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? A questão, sentimento de vazio. Então, é característico do sentimento ansioso, aquele sentimento de vazio. Daí que a ansiedade também tem um paralelo com o sentimento de angústia. Uma fome acentuada, é uma tendência em poder estar assaltando a geladeira de madrugada, de comer constantemente, em especial doces e chocolates, porque é energia, tá? Então a pessoa na ansiedade, ela tem esta necessidade de ficar como se ficou colocando lenha na fogueira para que a fogueira ela possa continuar acesa, ok? A observação do sono, está sem aquela condição de dormir, de relaxamento necessário para poder ter uma boa noite de sono, agitação, irritabilidade, dores estomacais. Então a ansiedade ela afeta o nosso corpo como um todo e o nosso estômago grita, tá? O intestino grita. Uma ocasião um colega me disse que todos nós temos um órgão chorão, é aquele órgão que vai denunciar de uma maneira mais contundente o que está acontecendo de errado conosco, em especial no que diz respeito às nossas emoções. E em terceiro, tendo você reconhecido o sentimento ansioso, tendo observado os sinais da ansiedade, o que fazer? Busque ajuda, busque tratamento, busque um atendimento psicoterápico. É importante que você faça esse investimento na sua qualidade de vida. As pessoas hoje, elas querem ter coisas, entendendo que essas coisas, esses objetos vão torná-las felizes. Mas tem tantas pessoas com tantas coisas, com tantos objetos, com tanto luxo, que são extremamente infelizes. Até em algum outro momento eu venho aqui a fazer um vídeo para poder falar sobre felicidade e depressão. Porque já reparou, por vezes algumas histórias de pessoas famosas, bem-sucedidas, bem posicionadas socialmente, mas que vivem deprimidas. Então o que é sucesso? Depressão no sucesso, o que é isso? Que preço é esse que foi pago para poder ter? Como é que lida com essa questão? Valorize que a sua vida enquanto patrimônio maior. Invista em você. Invista na sua saúde emocional. Quero aqui, finalizando, fazer uma ressalva, uma observação para os crentes, para aqueles que têm a fé no Senhor Jesus. Não tem aquela questão de que crente não fica depressivo? Não pode ter depressão? Então, alguns também vão falar, mas crente não pode ter ansiedade. A Bíblia vai falar sobre isso. É verdade. A Bíblia fala. E se ela fala, por que ela fala? Porque ali o sentimento comparecia.
Então se fala, e Jesus mesmo fala sobre ansiedade, não estejais ansiosos, né, quanto ao dia de amanhã. Por quê? Porque a observação que a ansiedade estava presente na vida daquelas pessoas ali, dos discípulos, daqueles que ali estavam. Então é uma forma de poder alertar, é uma forma de poder sinalizar, para poder tratar, e não uma forma de poder falar, apontar para poder falar como falta de fé, como não confio em Deus. Não é nada disso. Existem algumas pessoas que elas, por falta de conhecimento bíblico, elas vão usar este argumento totalmente equivocado. Existem outras pessoas que são mal intencionadas, que elas querem valorizar a doença, porque doença dá lucro, então elas vão fustigar desta maneira. Você é crente, você não pode ficar ansioso, porque você tem fé. Não é isso que a Bíblia diz. Porque se a ansiedade não fosse um problema, não seria tocado no texto bíblico. É tocado porque há um problema. E então é tocado para sinalizar, para poder observar, para poder tratar. Portanto, este é aí o saldo que eu dou aqui neste vídeo. Não use a sua fé em Deus como camisa de força. Use a fé como mola propulsora para promover a vida. Porque o próprio Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então é isso aí neste vídeo, esta correlação entre a ansiedade e a depressão. Eu espero ter esclarecido, contribuído, ajudado um pouco mais dentro desta compreensão e da relação dos fenômenos psíquicos, no caso aqui da ansiedade e da depressão. E aí, gostou? Se gostou, deixa aí o seu joinha, me ajude divulgando com seus contatos, e se tem alguma pergunta, se tem alguma contribuição, mande uma mensagem para mim, porque aí eu quero te atender, responder e também, por que não dizer, aprender com você. Tá legal? Um abração e até o próximo encontro.